Realmente, então nós estamos aqui nessa jornada da área de mordomia. O que é mordomia, né? Nós entendemos o que é mordomia. Será que envolve só dinheiro, só recurso, ou é um pouco mais amplo, né? Mordomia é a administração da vida, dos 3 T's: tempo, talento e tesouro. Tempo, talentos e tesouro. Então é a administração principalmente desses 3 pilares. É a administração da vida, né? Tudo que nós temos e somos vem de Deus. Ele é o proprietário original de todas as coisas. E nada melhor viver uma vida em resposta à vontade desse Deus. Viver uma vida que agrade o olhar desse Deus. Por isso nós estudamos mordomia, né? Em todas as áreas da nossa vida nós temos uma boa administração. Então nós vamos esses 3 dias trabalhar principalmente nesses aspectos: tempo, talento e tesouros. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o aspecto do tesouro, o recurso financeiro. Para vocês que já têm uma ideia, com certeza, essa informação já consta no envelope de dízimo, mas ali nós temos a sabedoria que Deus deu à igreja em gerir os recursos. Eu trabalho já há alguns anos para a igreja, nunca trabalhei diretamente na área religiosa, mas já tive a oportunidade de trabalhar na área educacional, e nessa área de publicações eu tenho trabalhado nos últimos 10 anos. E a gente percebe o benefício, trabalhando para a igreja, da administração que Deus deu na gestão dos recursos da igreja. Ali a gente pega a abrangência, né? Os recursos vêm das igrejas, vai para a associação, e parte desses recursos... Estão me ouvindo? Agora sim. Parte desses recursos vão para a união, e de lá também para a divisão e a conferência geral. Ali a gente vê uma abrangência, né? A conferência geral cuida do mundo, da igreja do mundo. A divisão aqui da parte, né? A divisão sul-americana, de alguns países aqui da América do Sul. A união, ela cuida do Estado. A nossa união é a União Central Brasileira. Nossa associação, a Associação Paulista do Vale, que pega ali desde Bananal até Guarulhos, vai litoral, a região de Bragança e assim por diante. Então, aqui só para vocês, eu sei que todos nós sabemos da distribuição dos recursos, dos dízimos que nós devolvemos, mas assim, só para recapitular, é importante a gente refletir alguns momentos sobre essa distribuição dos recursos, né? Então, o dízimo que você devolve aqui na igreja, 74% ele é usado no evangelismo aqui da associação, pagamento de salários, de pastores, foco no evangelismo. 9% vai para a União Central Brasileira, 9% do dízimo que você devolve cuida do evangelismo do estado de São Paulo. Os outros 9% vai para a divisão sul-americana, que cuida de alguns países, do evangelismo de alguns países. E 2% do dízimo que você devolve vai para a conferência geral. Você tem ideia que o dízimo que você devolve contribui para o evangelismo do mundo? E é interessante isso daí, como que Deus ele dá a orientação certa. Muitos países não têm recurso. Muitos distritos aqui da nossa associação Paulista do Vale não são superavitários. E o mesmo salário que o pastor recebe nesses distritos é o mesmo salário que o pastor recebe num distrito que tem mais recurso. Então, essa forma aí de cadeia, né, de distribuição do recurso garante a expansão do evangelismo, a pregação do evangelho em todas as áreas de forma harmônica. 2,5% vai para Novo Tempo, a TV Novo Tempo. Então, 2,5% do dízimo que você devolve ajuda muito. Olha que como a Novo Tempo é uma bênção para, não só aqui, né, na nossa cidade, mas para o mundo. Assim, não só a Novo Tempo, mas tem a Hope Channel, e assim como outras também, e a gente vê o recurso do dízimo contribuindo nessas áreas. 1,5% vai para encaminhado para os seminários, cursos de teologias para formações de teólogos, pastores.
1%, esse daí eu sinto o benefício, 1% vai para a colportagem, os colportores. Sem esse 1%, é praticamente impossível manter a obra de publicações. A gente depende desses recursos para promoção, para pagar a Proasa, plano de saúde de colportores, fazer promoção, fazer projetos de campanhas. Então a gente vê a validade, a relevância desse 1%. E o outro 1% é o investimento nos nossos colégios. Como é importante a capelania para os nossos colégios, quantos batismos são frutos desse trabalho. Então olhem só a importância. O dízimo não é nosso, ele é colocado em nossas mãos como um teste. Nós podemos provar para Deus ou mostrar para Deus que nós somos fiéis a Ele, mas para todo o universo que realmente nós somos fiéis a Deus. E Ellen White fala que todas as bênçãos temporais, elas são nos dadas em confiança, a fim de se provar se poderão ser nos concedidas as riquezas eternas. Olha que forte, que texto forte. Está lá no Lar Adventista, na página 365. Todas as bênçãos temporais são nos dadas em confiança, a fim de se provar se poderão ser nos concedidas as riquezas eternas. Então 10% que vem em nossas mãos, olha que oportunidade que Deus nos dá de contribuir de alguma forma. O recurso que nós trabalhamos ali, 10% que pertence a Deus, ajuda todo o evangelismo no mundo. Isso é importante a gente ter essa percepção para nós realmente sermos fiéis e não vacilarmos em nenhum momento. Aqui o destino da oferta, eu acredito que vocês sabem, né? 60% ficam na igreja local, 20% vão para a sede mundial, a conferência geral, e os outros 20% vão para a divisão sul-americana. Desses 20%, eles estão divididos daquela forma ali, 70% vai para a associação, 18% para a união e 12% para a divisão. Essa é a distribuição dos dízimos. E como eu falei com vocês, eu trabalho há alguns anos na igreja, acompanho bem de perto a seriedade, a forma como a igreja administra os recursos. Os pastores não têm um talão de cheque, não assinam. Ali o dinheiro não fica com os pastores, tem auditoria. Para vocês terem uma ideia, eu ajudo no pagamento ali da associação, das contas, da movimentação, eu tenho procuração para isso, mas eu não consigo pagar nenhuma conta sozinho, precisa de um outro procurador junto. Então é muito segura, a igreja ela é muito transparente, trabalha com muita seriedade assim, com os recursos, o dízimo, e assim, a gente pode ter certeza e segurança que a igreja nessa área ela caminha de uma forma muito séria e uma forma muito segura. Então assim, já deu um vislumbre da distribuição. Eu sei que é um assunto que vocês conhecem, mas é bom a gente recapitular e perceber que Deus ele tem cuidado da sua igreja. O assunto que eu gostaria de tratar com vocês é sobre turbulências financeiras. Olha só, o que tem a ver esse assunto com a minha parte de mordomia, a minha vida como um mordomo fiel? Vamos lá, será que no nosso país hoje nós estamos vivendo uma turbulência financeira, sim ou não? Sim? Acho que o Brasil não para, né? Termina uma turbulência, começa outra e assim vai, né? Mas as crises, elas chegam, as crises vão. E na Bíblia a gente tem muito o que extrair de lições, né? A Bíblia ela dá muitas dicas importantes de como nós podemos sobreviver a momentos de turbulência e como Deus pode nos ajudar a passar por esses momentos turbulentos. Saiba que se você não passou ainda por uma turbulência financeira, você vai passar em algum momento. Isso daí é bem certo. Então, quando nós aprendemos os princípios bíblicos alicerçados, a gente consegue ter mais sabedoria para lidar com essas situações desafiadoras. Eu gostaria de convidar a vocês que abrissem as suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 17, do verso 10 ao verso 13. Ali nós vamos entender que a Bíblia está falando de um momento de turbulência financeira. Eu acredito que
já conheçam a história, o país de Israel estava passando por uma grande crise financeira, uma grande crise de seca, de escassez de alimento. E o profeta Elias, ele foi alimentado pelos corvos por algum tempo. E ali a gente percebe pelo relato bíblico que Deus, ele encaminha o profeta para encontrar com essa viúva, a viúva de Serepta. 1 Reis 17, do verso 10 ao verso 13. Para a gente entender um contexto ali, é um dos relatos, nós encontramos vários relatos na Bíblia sobre turbulências financeiras, turbulências econômicas, e esse é um dos relatos. Seguindo do verso 10 em diante, diz o seguinte: quando chegou à porta da cidade, falando do profeta Elias, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Verso 11: enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Olha só quantas lições nós podemos extrair de um único texto. Nós percebemos um período de grande escassez, um período de grande turbulência econômica, turbulência financeira. E eu gostaria de tratar com vocês alguns princípios em como nós podemos lidar bem, passar de forma bem sucedida por turbulências econômicas, por crises. Nós sabemos que o país passa por uma crise, muitas pessoas, milhões de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza. Isso proporciona oportunidades, mas também proporciona desafios. E qual que é o primeiro segredo para passarmos bem por turbulências econômicas? O primeiro segredo está na tela. Qual que é? Lembrar de quem? Por que lembrar do pobre? Qual o problema do pobre? Qual o problema? Porque ele é pobre, né? O problema dele é porque ele é pobre, não tem dinheiro, não tem recurso. Então ali vem falando, esse é o segredo, mas se a gente está em um momento de escassez, o orçamento da nossa casa está faltando, e a gente tem a tendência de que nesses momentos? Fazer o quê? Segurar. Enxugar os gastos, mas aqui vem falando que nós devemos, em vez de segurar, gastar com o próximo. Qual que é a lógica do céu nessa lição? Vamos ali, eu extraí alguns textos, tá? Talvez eu não eu posso ir até que horas aqui, ô Júnior? Até acabar? Mas normalmente, só para, se eu for ler todos os textos, acho que vai demorar muito. Vamos lá, até as 9, talvez um pouquinho antes, né? Primeiro texto ali, ó, Salmos 41, verso 1. Bem-aventurado é aquele que atende o quê? Ao pobre. O Senhor o livrará no dia mau. Então, o que quer dizer esse texto? Quando nós atendemos o pobre, quando chegar a nossa vez, quem vai nos livrar? É forte esse texto, não é? Quando nós ajudamos ao pobre, mesmo em momentos de turbulências econômicas, Deus será o nosso ajudador. Provérbios 19, verso 17. Ao Senhor empresta o que se compadece de quem? Do pobre. Ele lhe pagará, quem? Seu benefício. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, esse realmente é algo que a gente precisa refletir, sabe?
talvez definir uma parte do nosso recurso. Ellen White fala que o dinheiro ele tem valor quando ele atende 3 propósitos. Primeiro, ele precisa ser uma bênção para o reino de Deus. Nós devemos usar o recurso para expandir o reino de Deus. Ele precisa ser uma bênção para a nossa família. Nós devemos empregar os recursos para abençoar a nossa família. A nós mesmos, a família, termos dignidade. E também o dinheiro precisa atender às pessoas, aos próximos, os pobres. Precisa cumprir esses 3 propósitos. Ela fala que se o nosso dinheiro não cumprir esses 3 propósitos, ele não tem mais valor que areia. Quem trabalha na área de construção aí sabe que areia é muito barato, né? Você compra um caminhão de areia, quase não vai ter valor se nós não empregarmos o recurso para atingir esses 3 propósitos. É uma lição, uma reflexão para a minha vida, tá? Eu preciso melhorar muito ali, definir uma parte, usar com sabedoria os recursos, abençoar mais as pessoas e não ser mesquinho, orgulhoso para tentar reter só para alimentar o nosso próprio ego, o nosso próprio eu. Então essa é a primeira lição que eu gostaria de deixar essa noite. Para nós sermos bem-sucedidos em turbulências, em momentos de crises, nós devemos lembrar dos mais necessitados que nós. Qual que é o segundo princípio aí, a segunda dica? Faz bem trabalhar? Olha, faz bem, principalmente nos dias assim, quando a gente não está com vontade, né, para garantir o emprego. Imagina esse frio que estava fazendo essa semana, precisar levantar 6 horas da manhã, um pouquinho antes. Alguns levantam um pouquinho antes, realmente não é fácil, mas nós devemos ocupar o nosso tempo. Se você passar 1 hora nas redes sociais, qual que é um sentimento depois dessa 1 hora? Naquela telinha lá que é infinita. Alguém já chegou no final lá da telinha que vai passando as atualizações? Alguém já chegou? Eu estou para descobrir alguém. Ninguém chegou, mas a sensação de 1 hora depois, gente, é uma sensação de vazio, né? Então a gente precisa usar o nosso tempo, né, para trabalhar. Ali vem alguns textos, né? Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 12:11. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falta de quê? Olha só, quem é ocioso, quem não trabalha, fica ali na telinha, não tem juízo. É o que a palavra de Deus vem falando. Tessalonicenses 3:10. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, que também não. Essa frase eu ouvi muito na minha infância. Eu morei na roça até os 17 anos. Eu fui educado a trabalhar desde cedo, ali lavrando a terra, cultivando, ali no interior do Espírito Santo. E eu ouvia do meu pai e da minha mãe, aquele que não trabalha não come, então vamos trabalhar. E realmente a gente tinha que trabalhar. E foi uma didática muito boa, porque depois de um tempo, dei trabalho ali na infância, mas depois, como eu trabalhava, parei de dar trabalho. Então aquele que trabalha não dá trabalho. Exatamente. Vamos lá. Essa é importante também. Qual que é a outra dica? Evitar a dívida. Esse é um problema, gente. Esse é um problema que afeta muita gente. Principalmente, existe um estudo que fala que cerca de 25 a 35% da membresia da nossa igreja está endividada, com problema ali, cartão de crédito, boleto atrasado. É claro, assim, que tem problemas que às vezes fogem da nossa realidade. Uma doença, falta de emprego, esses infortúnios infelizmente acontecem, mas muitas vezes esse sofrimento que é causado, ele vem pela falta de planejamento, contentamento, acaba gastando mais do que deve, e esse é um problema muito sério. A gente precisa controlar. A Bíblia ela fala, toca cerca de 25 vezes nesse tema da dívida, e em nenhum momento ela incentiva a dívida. Então nós devemos cuidar com esse aspecto.
E Satanás, Ellen White fala, ali no Lar Adventista, ela fala que a dívida, ela é um dos laços que Satanás usa para aprisionar os filhos de Deus. Satanás, ele estuda o ser humano há mais de 6.000 anos. E ele sabe exatamente qual que é seu ponto fraco. Se o seu ponto fraco for o lado financeiro, chegar no shopping ali, ver aquelas promoções, aquela coisa toda, e você não consegue se controlar, ele vai usar essa fraqueza sua para te derrubar, para te colocar no chão. Então, nós devemos cuidar muito, né? Alguns textos ali que nós extraímos, Provérbios 22:7, o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo de quem empresta. É um tipo de escravidão. Os empréstimos, né? Romanos 13:8, a ninguém devais alguma coisa, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Se nós formos dever alguma coisa, o apóstolo Paulo está incentivando, né? Vamos dever o amor, porque o amor, Deus é amor, o amor vem do céu. Agora, se nós devemos recursos e não tivermos controle ali, talvez tudo bem, quem quer contrair um financiamento, eu faço isso, eu contraí um financiamento para pagar minha casa, senão eu nunca compraria, faz parte do investimento. Agora, assim, se nós entrarmos ali no cartão, o rotativo do cartão de crédito, cuidem com isso, gente, porque pode ser um estresse na sua vida, um problema complicado, isso daí pode ocasionar problemas de saúde mais para frente. Então, evitem esse tipo de coisa. Vamos lá, o próximo, esse é importante aí, tem muito a ver aí com o nosso tema aí de hoje. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Se você quer a bênção de Deus sobre os 90% que é seu, que Ele te dá autonomia para administrar, para usar, para honrar o nome dEle, seja fiel nos 10%. Isso daí é imprescindível. E o que é importante também, esse aspecto é muito importante. Assim que cair o salário na sua conta, o que você deve fazer? Abrir o 7Me, se for necessário. Não deixa para o final do mês, tá? Porque não é a orientação de Deus. Deus requer de nós a primazia. É primeiro Deus. Caiu o recurso, primeiro Deus, e depois nós vamos honrar a Deus usando os 90% de forma assertiva, mas primeiramente os dízimos nós devemos repassar, porque se nós deixarmos para o final do mês, o que vai acontecer? Vai sobrar? Não vai sobrar, é certeza que não vai sobrar. Então nós devemos cuidar com esse aspecto. Se nós quisermos 90% de bênção sobre os recursos ali que caem na nossa conta, nós devemos ser fiéis nos 10%. As riquezas ali, 1 Crônicas 29:12. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Então aqui a gente vê que é importante a gente depender de Deus e reconhecer que tudo vem dele, e ele coloca esses 10% como uma prova para demonstrar a ele e ao universo que somos fiéis a ele. Provérbios 28:20. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Então nós devemos ser fiéis. Ali Provérbios 11, Provérbios 3. Ali, se você ler esse capítulo, você vai encontrar os mandamentos da sabedoria. Quer ser uma pessoa sábia? Tem ali pelo menos uns 10 mandamentos da sabedoria. E nós devemos reconhecer a Deus através dos recursos, o dízimo. E primeiramente, assim que cair o recurso em nossas mãos, nós devemos honrar a Deus. Não, como eu falei, não deixe encaminhar o recurso dos dízimos e das ofertas como depois no final do mês, que você realmente não vai conseguir. Ali em Provérbios, deixa eu ver se eu encontro aqui.
Provérbios 3, verso 9 e o verso 10. Ali existe um mandamento, que é o primeiro verso 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Perceberam a palavra que chama a atenção aí? Qual que é a palavra? Primeira parte. Então, tudo que vem de bênção, a primeira parte vem de Deus. E depois tem uma promessa. Qual que é a promessa? E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que significa isso? Que na nossa casa haverá prosperidade, haverá comida com qualidade, comida boa. Ali vem falando vinho e transbordarão de vinho os teus lagares. Não é vinho, bebida alcoólica, é vinho da super bom, né? Coisa com abundância ali, coisa boa, de primeira qualidade. Então é comida boa. Se nós somos fiéis a Deus, Ele está prometendo aqui que nós vamos comer bem. Haverá prosperidade, Ele vai cuidar de nós. E se nós temos sabedoria de seguir esses passos, ter a mordomia, a administração da vida, nós podemos requerer isso de Deus. Senhor, estou sendo fiel, estou buscando, eu quero a promessa. A tua palavra tem uma promessa. Haverá fartura, haverá prosperidade. E está na palavra de Deus. Infelizmente, às vezes, a gente deixa se levar, às vezes, pelas ondas do mundo e acaba perdendo essas promessas. A gente acaba perdendo a essência das bênçãos de Deus. A gente acaba perdendo as oportunidades de honrar a Deus em nossa história nesse mundo. Isso daí é muito triste. Algo que realmente me chama muita atenção é Ellen White. Ela fala, eu gosto muito de ler, né, os escritos de Ellen White, ajuda muito. Nós como adventistas do sétimo dia, até nos situarmos também no momento que nós estamos vivendo. E ela fala de vários testemunhos, testemunhos seletos ali, tem vários volumes que eu não terminei de ler todos, mas eu recomendo também. E ela sempre, assim, o que chama a atenção nos escritos de Ellen White, ela falava, quando citava exemplos, né, testemunhos, ela sempre focava a gente viver uma vida em resposta à vontade de Deus para alegrar o olhar de Cristo. E eu fiquei pensando, nós vivemos uma vida, será que a vida que eu estou vivendo, tanto na minha casa, no meu trabalho, na comunidade, a vida que eu estou vivendo está alegrando o olhar de Cristo? Não sei se você já refletiu sobre isso. A vida que nós estamos vivendo está alegrando o olhar de Cristo? Nós sabemos que os olhos de Deus estão olhando para o mundo. Aqui esse planeta, ele é o livrinho do universo. Não só Deus está olhando para nós, mas todos os planetas não caídos estão olhando para nós. O grande conflito aqui está instalado. E as atitudes que nós estamos tomando, será que são atitudes assertivas? Nós estamos realmente vivendo uma vida como mordomo eficaz, mordomo segundo a vontade de Deus em todas as áreas da vida, a abrangência, não só a área financeira. Hoje, como eu falei, a área financeira, mas o aspecto dos dons, a nossa vida ali, o tempo que nós estamos administrando, o tempo de vida que Deus nos dá ali, 30 mil dias de vida, a expectativa mais ou menos de um ser humano nesse planeta, 30 mil dias. Será que esse tempo ali é um tempo que a gente está usando para agradar os olhos de Deus? É bom a gente refletir sobre isso. Eu gostaria de apresentar o caso dessa senhora. Ela viveu até 1916. Alguém já ouviu falar no nome dessa senhora? Hattie Green? Ainda não? Ela foi uma das mulheres mais ricas do tempo dela. Ela morreu em 1916. O patrimônio dessa senhora, ele era somado na época em que ela morreu por cerca de $100 mil naquela época. Convertendo para os valores de hoje, dá cerca de $5 bilhões. É muito dinheiro. Ela foi uma das mulheres mais ricas de todos os tempos. Olha só, viveu naquele período, e como que ela conseguiu constituir
toda essa prosperidade, toda essa riqueza. O pai, quando ela era criança, o pai dela, ele era um investidor da Bolsa de Valores de Nova York. E o pai, às vezes descansando ali na casa, pedia para que essa senhora, quando era criança, lesse os jornais financeiros, as notícias financeiras, e ela desenvolveu essa habilidade do mercado financeiro. Conseguiu ganhar muito dinheiro no mercado financeiro. Só que ela é conhecida como uma das mulheres mais ricas de todos os tempos, mas também ela foi conhecida como uma das mulheres mais miseráveis de todos os tempos. Tinha muito dinheiro, mas também era muito miserável. E escreveram um livro sobre essa senhora. Em a parte do livro eles falam que um jornalista viu ela caminhando, carregando o filho num carrinho de mão nas ruas de Nova York. O filho havia quebrado a perna e ela, para não pagar o tratamento hospitalar, ela passava de um hospital a outro procurando recurso para que curasse a perna do filho dela. E ela não conseguiu sem pagar, tentou fazer os curativos do jeito, sem as orientações certas. O filho contraiu uma infecção na perna e a perna precisou ser amputada por não querer gastar dinheiro no tratamento do filho. As pessoas que visitavam a casa dela, principalmente no inverno, passava muito frio, porque ela não gostava de gastar o recurso do carvão na época, né? O aquecimento na época era o carvão. Ela usava bastante casaco, todo mundo passava frio na casa dela porque ela não queria gastar dinheiro com carvão. Conta-se que ela passou uma noite toda procurando uma moedinha que havia perdido na casa dela. Então ela realmente foi uma das pessoas mais miseráveis de todo mundo. E o que adianta ganhar o mundo todo? Você gostaria de ser bilionário no dia de sua morte? Alguém gostaria de ser bilionário sabendo que morreria? O que adianta a gente ganhar o mundo todo se a gente não tem sabedoria, não tem amordomia, não tem equilíbrio em lidar com os recursos que vêm em nossas mãos? Então eu acredito que todos nós tem um pouquinho no coração de Hatch Green. Todos nós temos um pouquinho ali de ser miserável em algum aspecto, às vezes de reter, ver alguém na rua e não querer. Eu estou falando isso, é o que eu sou, tá, gente? Só para a gente refletir e procurar promover mudanças que contribuam para a nossa vida. Eu gostaria de concluir aqui sobre essa parte que é muito importante, né? A prioridade de Deus. A gente vê ali em Mateus 6,33, qual que é o segredo de ser um mordomo eficaz? Qual que é o segredo para a gente ter sabedoria, passar bem toda a nossa trajetória nesse mundo, irmos bem, chegar ao destino lá no final da história da nossa vida nesse mundo, ser aprovado e no decorrer ter o olhar de aprovação de Cristo. E ele dá a dica ali em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o quê? E a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o segredo. Se eu pudesse resumir a sua vida ali como mordomo eficaz, eu resumiria nesse verso: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Todas as coisas. Ele sabe das nossas reais necessidades e Ele vai cuidar quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus. Nós temos um exemplo, esse é o meu verso favorito e também eu acredito que é de muita gente, né? Deus deu exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Se eu perguntasse para você, o que existe de maior valor nesse universo? O que existe de maior valor nesse universo? É o próprio Criador, certo? Porque Ele criou todas as coisas. E o céu, Ele dispôs do que havia de melhor.
Ellen White fala que Cristo, foi a mão de Cristo que estendeu os planetas no universo. Todas as coisas criadas foram por meio da mão de Cristo. Ellen White fala isso. Toda a divindade estava envolvida na criação, mas a ação ali, a mão que criou foi a mão de Cristo. E essa mesma mão, ela estava lá na cruz pendurada. A mesma mão que estendeu os planetas do universo, ela estava estendida lá na cruz. Então Cristo, ele é o proprietário, Deus, Cristo ali é a divindade. Eles são o proprietários de tudo, a divindade, as três pessoas, eles são os donos do universo. Esse Deus maravilhoso, ele é o dono do universo. E ele vive para servir as criaturas. E não importa o sacrifício, ele veio a esse mundo, correu um risco enorme, que o plano da salvação tinha possibilidade, foi muito bem fundamentado, mas tinha um risco. E ele abriu mão disso tudo para garantir a nossa vida eterna. E em resposta a esse sacrifício, nós vamos viver aqui por volta de 30 mil dias, um dia de cada vez. Que Deus possa te dar sabedoria para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E me dê sabedoria também para vivermos uma vida de aprovação, que o olhar de Cristo, quando Ele voltar para as nossas vidas, possa ser um olhar de aprovação. Para vivermos uma vida nesse mundo, desfrutando da presença de Deus, mas a melhor que está por vir ao lado de Deus. Então que Deus abençoe a sua vida, me abençoe e sigamos firmes. E até amanhã, se Deus quiser. Amém?